os 2 dias. Mas vamos tentar fazer uma síntese agora. Mas até o 6º texto, até o 6º selo é muito importante, tá? Porque representa todo esse jogo mais forte do Apocalipse. Eles estão fazendo muito barulho, acho que atrapalha. Então, o sexto texto também é muito importante, porque ele fala dos 7 selos, né? Que na realidade são 6, no 6º texto do Apocalipse. Então, nós vimos que o único que pode abrir o livro Kamapa, o livro da vida, é o próprio Yoshua ben Pandira, não é? Que nós chamamos de Yoshua, vem de Jesus, ben Pandira é filho do Senhor, não é? Que nós chamamos de Yoshua ben Yosef, o Jesus, filho de José também, não é? Mas ele é Yoshua ben Pandira. Então só ele pode abrir os 7 selos do livro Kamapa, que é o livro da vida. Então, o que é o livro Kamapa? É o livro dos destinos. Não é? É um livro que tem todo o destino da humanidade até o final do seu processo evolutivo. E como ele é o padrão, ele é o próprio padrão, ele é quem pode abrir os livros. E como tudo é centenário, ele também vai abrir os 7 selos. Então ele começa a tirar selo por selo no Apocalipse. E o primeiro selo, né, quando ele vai tirar o primeiro selo, então o que acontece? Um dos animais, um dos serafins, ele então chama João e fala, vem aqui que eu vou te mostrar, né? E mostra o que acontece com o selo. Porque o selo não foi aberto, ele mostra o que aconteceria. Né? Então ele vê um cavalo branco. Tá? E em cima desse cavalo branco, um cavaleiro segurando um arco, que aí é o cavaleiro branco, é isso? E foi dada uma coroa e ele saiu para vencer. Nós chamamos isso do cavaleiro do domínio, né? Que é o domínio, um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Aí vem os 4 cavaleiros do Apocalipse. O segundo selo corresponde ao cavalo vermelho. Então quem está montado tem o poder de tirar a vida dos homens. Ele é montado com um cavalo vermelho, que são anjos, né? Segurando uma espada, uma grande espada. Isso significa a guerra, o próprio princípio da guerra. O terceiro selo corresponde ao terceiro animal, cavaleiro com animal, que é o cavalo negro. Então ele é montado com um cavalo negro segurando uma balança. E uma voz no meio dos animais falava para João, né? Uma medida de trigo por um denário. Ou então 3 medidas de cevada por um denário. Então representa o da fome, quer dizer, o dinheiro, né, dominando a vida e imprimindo a fome. Denário é uma moeda antiga dos romanos, que tem uma divisão decimal também, né? Então tem 1 denário, 0,1 denário, né? Para decimal. Tirando o 4º selo, vem o cavaleiro amarelo, que correspondia à morte. E atrás do cavaleiro amarelo vinha exatamente todo o processo dos infernos abertos, onde as pessoas eram jogadas. Segurava também uma espada, não é isso? E ele provocava a peste. Então significa peste. Então aí nós temos os 4 cavaleiros do Apocalipse correspondendo a 4 selos, que são 4 justiças, ou 4 aplicações de justiça na própria humanidade. O 5º selo mostra aquele mar de vidro, né, na frente do trono, e debaixo do mar de vidro os justos que lá estavam reclamando, ué, e a nossa, quando é que a gente vai ir para cima? Né? Aí, para eles ficarem quietos, eles ganharam uma túnica, não é? E uma promessa de que iam resolver isso mais para frente. Certo? Ou seja, estão esperando os outros para serem inimigos. Né? O 6º, a retirada do 6º selo correspondeu então ao grande terremoto. Ao grande terremoto. Mas as estrelas caem sobre a terra, como figos caem de uma figueira. O céu, ele se enrola praticamente como um livro. Naquela época, o livro do Apocalipse é um rolo, né? Que é desenrolar e enrolar. Então, é o mesmo sentido. E todos os montes e todas as ilhas se movem. Então, o 6º selo é um grande terremoto que faz ilhas sucumbirem e montanhas se desmancharem. Né? Aí isso corresponde ao 6. E o 6º texto, ele corresponde na lâmina do tarô ao arcano 6. O arcano 6, que a gente sabe, é o namorado. Então é aquela figura dual, de homem e mulher, representando a própria hierarquia no comando da evolução. Né? A gente chama de gêmeos. E
todo o processo que julga a humanidade é entre alma e espírito, né? Esse jogo polar. Aí, na própria lâmina 6 do tarô, nós temos a lâmina que diz Eros, né, e Psique. Eros, espírito, que é o cupido que mostra o tarô, e Psique como alma. Aí é todo o jogo de espírito e alma. E o sexto, que aplica exatamente o karma na humanidade, é o sexto planetário. Então, quem é, na realidade, o padrão da humanidade? É quinto, que foi o redimido, mas o padrão dele é o sexto. Então, quem comanda todo o processo evolutivo é quem tem mais consciência. Então, corresponde à sexta hierarquia que comanda a própria evolução. O padrão é o quinto, mas quem comanda é o sexto. Então, chamam-se hierarquias de Mercúrio. São a sexta hierarquia que comanda o processo de evolução. E isso está descrito, então, nos 6 selos. Cada selo é um aspecto. São 6 selos, no sexto texto, e arcano 6, que é o namorado, que representa o gênero, sempre dual, homem e mulher. No caso, por exemplo, de cada uma daquelas manifestações, nós temos sempre um dual, aspecto masculino e feminino. O aspecto feminino de Jesus era Maria. Maria não era a mãe dele, lógico que não era, porque era ele. Então Maria tem o mesmo valor de Cristo. Tanto é que, sabiamente, a igreja fez a ascensão em 1700 e pouco, a ascensão de Maria aos céus. Muitos milagres que Jesus fez não foram ele, foram Maria que fez. Aí vem ele não poder ser filho de Maria, porque era ele mesmo. Maria era ele e ele era ela. Representam almas gêmeas, representam que nós chamamos de gêmeos espirituais, com a mesma essência. Aí vem o erro de determinadas religiões não aceitarem o aspecto feminino, que é super importante, que é Maria, não é isso? Não como santa, mas Maria como aspecto crístico mesmo, né? O aspecto feminino desta manifestação avatárica. Então, Maria, como mulher, era uma mulher comum. Jesus, tendo um corpo de homem, era um homem comum. Mas a essência dele não era comum. Como a essência de Maria também não era. Eles não nasceram por processos humanos, foram colocados foram inseridos na evolução. Os avataras, estes seres especiais, quando nascem, eles não nascem dentro das condições humanas, eles são trocados. Existe uma criança escolhida, né? Essa criança é trocada com o outro, então coloca no lugar daquela criança alguém que já nasceu num outro espaço-tempo, numa outra condição. E essa pessoa, então, que é criada, colocada, ela segue, então, a evolução dentro daquela família, dentro daquele seio, não é isso? E aquela criança que é tirada, ela sofre uma evolução violenta, porque com quem ela vai ficar, realmente são seres de altíssima consciência, né? Então todos saem ganhando. Então eles são colocados assim. E Jesus e Maria foram colocados no meio da humanidade. Por isso que Jesus não podia ser filho de Maria, só que Maria foi colocada antes do que ele, para servir como aspecto de mãe, para criar toda essa estrutura, né? Então ela foi colocada antes e ele veio depois, mas a mesma essência, sem diferença nenhuma. Aí vem todo o poder de Maria também, né? Porque ele sempre tem um aspecto masculino, sempre tem um aspecto feminino. Quando eu falar no final da manifestação do Avatar, a gente vai falar mais sobre isso. Então, todo o sexto texto liga-se ao arcano 6. O sétimo, né? O sétimo selo, como fala de selo, existe um selo padrão. Ou seja, nós temos um selo padrão. E este selo padrão é aquele padrão de julgamento da própria humanidade. Então, o Apocalipse fala dos marcados com o selo. Então, ele fala que, no texto do Apocalipse, que foram mandados 4 anjos para os 4 cantos da terra, né? E eles tinham todo o poder para destruir a terra, destruir o ser humano. Só que foi pedido por um outro anjo que não fizesse isso, até que 144 mil fossem marcados. Aí vem a história dos 144 mil. Não quer dizer que a humanidade, somente 144 mil vão se salvar, né? 1000 significa multidão, mas em termos bíblicos. Quando fala 1000 é multidão. E quer dizer 144 multidões, não quer dizer exatamente 144 mil. Com relação aos da linha das 12 tribos de Judá, são 12 mil para cada tribo, que dá exatamente os 144 mil, que são os eleitos da linhagem. Por isso que o judeu não mistura sangue. Por quê? Porque ele acredita que a manifestação crística ainda não veio, que vai vir, e vai vir através do sangue deles. Se eles começarem a misturar o sangue, eles perdem a essência para a própria manifestação. Daí vem todo o simbolismo de não doar sangue para os outros.
como faz o Testemunha de Jeová. Não é isso? Quer dizer, eles leem textos bíblicos e levam aquilo ao pé da letra. Tá? Agora, fora isso, nós também temos na própria visão de João que aqueles que estavam debaixo daquele vidro reclamaram também, e nós, né? Estão sempre reclamando. Né? E aí o que acontece? Ele fala que toda aquela multidão que João vê, que se aproximou de João naquela visão do Apocalipse, eram gentes de todas as nações, gente de todos os povos. Então isso aqui não é só para Hebreus ser salvo, mas é todos os povos, ele fala. O próprio Apocalipse fala. E eles então estavam com vestes brancas e palmas na mão pedindo a salvação. E nós, quando é que vamos aí, né? Sempre reclamando, né? Aí uma voz pergunta para João: quem são eles? João fala: eu não sei, eu sou o que sabe. Eu sou que é o quente aí. Então ele falou: sei sim, esses são os que lavaram as suas vestes no sangue de Cristo. Né? Então, muitas pessoas falam que só 144 mil vão salvos. Não, vão ser salvos, não. O Apocalipse já diz que é muito mais. Então, não precisamos ter medo. Né? Certo? Muita gente vai de todas as nações. Né? Elas vão ser redimidas. E todo esse processo está dentro da marcha das civilizações, que nós chamamos o carro. Né? Carro nada mais é do que a Merkabah celeste, que é a Arca da Aliança, que tem os valores sagrados, tem o padrão da humanidade, a Arca da Aliança, que Moisés levou no Êxodo. E isto está representado, tudo isso que eu falei está representado no tarô pela lâmina 7, que é o carro. Então o carro representa exatamente o itinerário evolutivo, a marcha das civilizações, representado pela Arca da Aliança, que tem os valores, os padrões evolutivos. E o que tem na Arca da Aliança, dentro dela? Tem o maná, que é o presente espiritual dos deuses para os homens. Então é o alimento de Deus. Tem a vara de Araão, que é a vara de poderes mágicos. Depois tinha o altar dos perfumes, tinha o cálice sagrado. O que é o cálice sagrado? É o cálice receptáculo da experiência de todos os avatares na face da terra. Então o que tem atrás do mistério do Graal? É exatamente esse tópico do Apocalipse. Ou seja, o Graal é a taça bendita caída dos céus. Né? A taça que recolhe o sangue, não só o sangue que José de Arimateia e Nicodemos recolheram quando ele foi lancetado, o mesmo cálice da Santa Ceia, não é aquilo, mas o cálice de todos os avatares. No Santo Graal nós temos o cálice, o sangue de Krishna, tem o sangue de Buda, tem o sangue de Vyasas, de Zoroastros, de Rans, de vários seres que serviram de mestres. E por que tem o sangue? Porque o sangue, ele acumula todas as experiências de uma pessoa. Ou seja, tudo que a gente percebe pelo mundo, através da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato, vem para o sangue. Então todos os sentidos são permeados do sangue. Então o sangue representa toda a nossa astralidade. E a nossa astralidade, a nossa raiva, a nossa preguiça, todos os nossos vícios, os 7 vícios capitais, as 7 virtudes capitais, isto mexe com hormônios. Então todos os hormônios estão na corrente sanguínea. Então o sangue é o receptáculo do nosso astral, das nossas emoções. E o sangue de Cristo é um sangue perfeito. Ele tinha os hormônios na taxa perfeita. E hormônios na corrente sanguínea que a gente tem, ou mais do que deve, ou menos do que deve, geram desequilíbrios, geram vícios, os 7 vícios capitais. Mas o dele era perfeito, ele tinha um sangue perfeito, é um sangue eucarístico. Aí vem a Eucaristia. O que é Eucaristia? É a gente se unir com o nosso eu, com o nosso Cristo interno, com a nossa essência. Então, este sangue de Cristo, ele representa toda a essência avatárica. Uma minúscula partícula dele tem um poder fantástico. Aí vem o poder do Santo Graal, o poder do sangue de Cristo. Da mesma maneira que usa o sangue de bode para as emanações do sangue atrair entidades do baixo astral, que elas ficam loucas com o sangue. O sangue, ele atrai entidades terríveis. Por isso que existem aqueles crimes de desquartejamento, de antropofagia, que cobre. Porque quanto mais sangue tem, mais a pessoa fica doida, inspirada por estas entidades do mal. Mas da mesma maneira existe o sangue sublimado, que é o sangue dos avatares, o sangue do sacrifício, ou do sacro ofício de fazer sagrado. Aí vem os mistérios do santo sangue. Né? Então, toda este mistério, ele liga-se à própria Arca da Aliança. Então, o que é a Arca da Aliança? É o receptáculo das experiências dos deuses na face da terra.
Então, ela representa tudo quanto é totem, tudo quanto é valor está na Arca da Aliança. Então, ela representa o carro-chefe que comanda a evolução, dentro do jogo do bem e do mal. Então, é o arcano 7. Então, na realidade, esse grande selo, esse grande padrão, né, este padrão da humanidade, está ligado a uma identidade com esses valores da Arca da Aliança. Então, quem tiver identidade com eles, tem o selo de sua marcação. Funciona assim. Então, este seria o arcano 7. Depois, nós temos o arcano 8, não é isso? O 8 texto. No 8º texto, ele fala do 7º selo. Ele já tirou 6, não é isso? Fez esse comentário e agora tem o 7º selo. Aí surge aquele silêncio. É o tchan, 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 né? Então, João, ele ficou esperando meia hora para acontecer alguma coisa. Foi silêncio total. E depois dessa meia hora, os 7 anjos na frente do trono receberam cada um 7 trombetas, né? E um anjo chegou perto do altar, pegou o fogo, colocou no turíbulo e começou a mexer o turíbulo, aquilo que a gente usa na igreja. E daquelas brasas caíram na terra, aí foi uma desgraça, não é isso? Então, aí tiveram relâmpagos, trovões e terremotos na terra, só com um pouquinho de brasa que escapou assim do turíbulo do anjo, né? Veja o poder dele. Aí tem então as 7 tocadas de trombeta, tá? Aí vem as 7 trombetas. Então, trombeta, vocês têm que entender como verbo, como som, como um mando, não é isso? Que seria o som, que é o próprio verbo. Então, na primeira tocada de trombeta, caem os granizos, não é isso? E 1/3 da terra pega fogo, né? E então 1/3 do verde some. A segunda trombeta, ele lança um monte pegando fogo no mar. Né? Então, cai um monte pegando fogo no mar, e o mar fica sujo de sangue e morre 1/3 dos seres vivos no mar. E 1/3 de barcos, tudo isso é destruído. A terceira trombeta, cai uma grande estrela do céu sobre rios e fontes. E tudo isso fica amargo, é o absinto. Aí vem a história do absinto, né? Que é o absinto, que seria o amargo. Indo aqui, olha, na mesma história, é Samael, o aspecto diabólico, né? Que cai na humanidade, é o absinto. Então, 1/3 da água fica envenenada e muitos homens morrem com esta água. A quarta trombeta, o sol é ferido 1/3, então ele escurece. E a lua é ferida 1/3. 1/3 das estrelas do céu também apagam. E o dia, ele perde 1/3 do seu brilho e a noite fica 1/3 mais escura. Quer dizer, tudo 1/3. Por que é 1/3? Porque ele só pode, tudo isso está dentro desse jogo angélico, só pode mexer com 1/3. Vocês entenderam o que é 1/3, né? Porque 1/3 caiu. Então 2/3 não pode mexer agora. Aí passa uma águia gritando ai, 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 que é a famosa, os ais do Apocalipse, né? Quer dizer, não foi nada, vai ver o que vai ver depois, né? Isso que ela quer dizer. Aí vem, bom, e essa parte 8, veja só, 8, arcano 8 qual que é? Justiça. Então, veja, bate exatamente nesse aspecto. Isso é o castigo de Deus, né? A aplicação da própria justiça, ligada ao signo de Câncer. Depois, o 9º selo, né? Aliás, a quinta trombeta, né? Que seria o texto 9. Então, o 5º anjo toca a trombeta, cai uma estrela do céu com a chave do poço dos infernos. E ela abre, então, os poços dos infernos. E dos poços dos infernos sai uma fumaça incrível. E dessa fumaça saem os gafanhotos apocalípticos. Só que esse gafanhoto, ele é bem diferente do que a gente faz. Ele parece um escorpião. Ele tem rabo de escorpião, pica que nem escorpião, ele tem dentes de leão, cara de homem, dente de leão, morde ferozmente e provoca dores incríveis, né? Mas não mata. E eles vão castigar a humanidade 5 meses. 5 meses. Porque o gafanhoto vive 5 meses, exatamente porque, por isso que ele é um período de vida do gafanhoto, né? Então, este é o processo. Mas quem tem o selo na fronte não vai ser atacado. Ou quem tem o padrão da própria Arca da Aliança, o padrão da evolução. E eles são chefiados por um anjo que chama Abaddon. Aí vem o absinto, o Abaddon, para a gente entender. Então é o anjo que comanda esta praga dos gafanhotos. Se vocês lerem a praga de Moisés, tá? Uma delas também é do gafanhoto. Então tem sempre o gafanhoto na história. E diz que comer gafanhoto é bom, né? Tem proteína, gostoso. Tem muitas raças que comem.
Então, se tiver esse ataque, o negócio é comer os gafanhotos. Depois tem a sexta invasão, quer dizer, a sexta trombeta, né? Ela provoca a invasão da cavalaria. Então, os anjos, 4 anjos que são atados no rio Eufrates, né? Porque fala muito o Apocalipse do Eufrates. Por quê? Porque todo o ataque que os israelitas, que os hebreus recebiam, vinha sempre pelo Eufrates, que eram dos assírios e dos babilônios, né? Sempre tinham que vir pelo Eufrates. Então, o Eufrates era o ponto-chave deles, né? Então, na sexta, realmente, trombetada, vão sair então os 4 anjos e vão matar 1/3 da humanidade. 1/3 da humanidade, sempre 1/3. Até aqui está 1/3. E são 200.000 anjos, né? Com couraças cor de fogo, jacinto e enxofre. Cavalos com cabeça de leão e rabo tendo na ponta cabeça de cobra. Então, morde pelo rabo, morde pela cabeça, gafanhoto, coisa feia, a coisa é brava. E vai matar assim 1/3 da humanidade. Então, 1/3 só. Agora, eles não vão matar pessoas, algum tipo de pessoas. Por exemplo, eles não vão matar aqueles que estão de acordo com a lei, não é? Não vai atacar quem está dentro do padrão evolutivo, que não usa da idolatria, cegos, surdos e paralíticos, que já estão pagando karma, né? já estão sofrendo, e também aqueles que não mataram, né? E não roubaram. Mas político não todos. Aí a gente vai, gafanhoto. Vai ser legal. Bom, então, aqui, ó, o arcano que corresponde ao 9º texto é o ermitão. Então, quem é o arcano 9, o ermitão? Ele representa exatamente o padrão da humanidade, que é esse padrão, né? Quem tem o padrão é atacado, quem está fora do padrão ataca. E sabe onde está acontecendo isso? Agora, nós estamos sendo julgados, está acontecendo agora. Porque o Apocalipse ele é cíclico. Então, nós estamos passando por esse padrão. E o padrão é o número 28. O número de julgamento nosso é 28. Nós temos 14 fatores positivos, escanas, 14 fatores negativos, nidanas, no chakra cardíaco. Está aqui tem. Então, o registro de alma está aqui. O homem tem 14 positivos e 14 negativos. A mulher tem 14 positivos e 14 negativos. Somando os dois, 56. 14, 14, 28, padrão de julgamento do homem. 14, 14, 28, padrão de julgamento da mulher. 28 mais 28, 56. Então, o jogo do tarô menor está no coração. É o jogo da alma. Isto, todos os fatores positivos, escanas, todos os fatores negativos, nidanas, que nós temos dessa vida, se mostram no momento da morte. E em cima disso é que nós somos julgados. Para onde a gente vai? Para que região do astral a gente vai? E, no caso do umbral, que é a personificação do nosso karma, a personificação do karma total, não da minha personalidade, da minha e de todas as outras, né? Aí, então, é o padrão total. Aí é a personificação total. Tá certo? Então, e o arcano 9, então, representa o próprio tarô. Ficou claro? Bate em cima. Veja, não tem diferença do tarô com o Apocalipse. É uma coisa fantástica. Décimo texto. Do céu sai um anjo, né? Um anjo muito bonito, né? Trazendo um pequeno livro na mão. Então ele desce, pisa com o pé no mar e outro na terra. Não é isso? Então ele traz esse pequeno livro. Ele é vestido de uma nuvem, tem um arco-íris na cabeça, o rosto de sol, os pés como colunas de fogo, né? E com essa mãozinha, né, ele traz um livro. E aí então tocam 7 trovões, que nem vozes, e a 7ª trombeta, então, ela mexe com todo este processo de livro. E aí então João se preocupa com isso. Então ele fala, se você quer comer, come. Então come o livro, que senão eu aplico, né? Então ele comeu o livro, João. Então o anjo falou, você vai ficar com os lábios cor de mel e com o seu ventre um amargor terrível. Então isso significa toda esta dualidade. E veja que o arcano 10, o que é? A roda de Sansara, a roda dos nascimentos e mortes. É o jogo entre o bem e o mal, entre o mel e o amargo, é isso, entre a luz e as trevas. Então é o anjo do
pronto para o julgamento. Então, se a gente pegar o texto 10 do Apocalipse e pegar a roda da fortuna, é exatamente igual. Porque a roda da fortuna é o processo do julgamento da humanidade, é o processo do itinerário de Ó, do jogo do bem e do mal. Tem o anjo do bem e o anjo do mal, rodando a roda da vida, que chama a roda de Sansara. Então, representa esse julgamento com o livro. E agora eu pergunto, que livrinho que é esse? Ponto Bindulo. O livrão, o cão, rapaz, é a humanidade. Esse livrinho é o livro de cada um, que é o teu ponto Bindulo. Não adianta enrolar. Por isso que Deus diz que Deus sabe tudo, não adianta se esconder, está tudo registrado. Não dá para enrolar ninguém. O 11º texto, né? Então ele pede para o profeta medir o santuário. É um texto assim muito mítico, né? Muito estranho, muito misterioso, né? E nesta medida ele vai dar 2 testemunhas para ele medir. O que é isso? Medir o santuário, né? É ele ter uma medida do que ele pode trazer, ou do que ele como profeta, ou como representante de Deus, pode levar para salvar a humanidade. Ele não consegue medir, né? Porque não consegue saber quantos que vão ser salvos, né? Vou resumindo esse trecho do Apocalipse. Mas, no trecho 11, né, que eu estou, ele vai dar então, ele dá uma vara para medir, e vai dar 2 testemunhas revestidas de saco com poder para profetizar. Não é isso? Então, ele tem 2 testemunhas com poder total, que pode fazer chover, pode criar terremoto, pode colocar pragas na terra. E essas 2 testemunhas vão se manifestar na face da terra, né? Ele sempre fala, como 2 seres, e 2 seres que vão ser amados no início, odiados depois, porque eles são muito rigorosos. Mas eles vão castigar mesmo a própria humanidade. E esses seres já estão no meio da humanidade, que nós conhecemos como Aquidorge e Aquigorge, ocultamente falando. Então, eles têm toda uma preparação de aplicação de rigor, para depois desta aplicação surgir, então, a manifestação crística ou avatárica. Eles já estão aí, estão aplicando rigor. E eles vêm do Oriente para o Ocidente e do Norte para o Sul. E vão pegar mais a faixa da Ásia, desde o extremo da Ásia, vão pegar toda a faixa da Europa, América do Norte. E algumas lambadas vão vir para o Hemisfério Sul, mas o forte vai ser lá em cima. Porque o foco da evolução está lá, da raça teutônica. A grande transformação vai ser europeia. Vai ser América, Europa e Ásia. Aquela vai ser a grande transformação. A parte inferior do globo já é mais processo da nova era, que seria a África, né? África, Austrália, América do Sul. Então, existe essa dualidade. A grande pegada vai ser no hemisfério norte. Tá certo? Então, estes 2 seres, né, vão ter todo este poder. E eles vão ser mortos pela humanidade. A humanidade vai ter tanta raiva deles que vai sacrificar. E vão sentir tanta felicidade, porque eles vão castigar tanto, que eles vão ser mortos e ficar em praças públicas, rodando o mundo inteiro. Veja, naquela época, João falou que eles iam ser vistos simultaneamente pelo mundo inteiro. Dava naquela época? Não. Hoje dá, né? Tem internet aí, canais, cabos, dá. Então veja como a coisa é interessante. E eles vão ficar 3 dias e meio mortos. E todo mundo festejando. Festa lasqueira. Mas depois de 3 dias e meio, eles vão ressuscitar. Vão ressuscitar e subir ao céu. Aí o pessoal vai tremer na base. Porque viram que eles não eram aquilo que eles pensavam que iam matar. Porque não dá para matar esses seres. Né? Aí então vem a 7ª trombeta. Aí por causa disso. E a 7ª trombeta, então, aí o estrago é total. Né? Aí então existe a glória, porque foi aplicada a lei. Mas, então vem um momento de glória dos 24 anciões dando glória, né? Porque realmente aplicou, né? Resolveu todo este processo. Né? Então, 10% das cidades vão cair nos terremotos, e ele fala morrer 7.000 homens, né, que estavam presentes. Um número pequeno, né? Mas como 1.000 significa multidão, são 7 multidões. Né? Então, o 11 representa a força. Qual que é o arcano 11? Força. E o arcano 11, como força, representa exatamente esta força, né, dessas hierarquias que vem aplicar na humanidade. Depois, o 12º. Aí começam os sinais. Então, o primeiro sinal do final dos tempos, do Apocalipse, é a visão da mulher e do dragão. A mulher, toda vestida de sol, né, toda resplandecente sobre a meia-lua.
Muita gente não entende essa figura da mulher, da Nossa Senhora sobre a meia-lua, não é? O aspecto positivo desta figura, não é? E esta senhora tem uma coroa de 12 estrelas, não é? E ela está grávida. E junto com essa manifestação dessa senhora, existe a manifestação de um dragão vermelho. E o dragão vermelho se manifesta perto dela querendo comer o que vai sair do ventre dela. Já está pronto para comer. Então aí vem a manifestação do Cristo e do Anticristo, esse jogo. Né? Quer dizer, essa senhora iluminada é a própria terra resplandecida de luz com a manifestação de um ser divino que seria um avatar. Né? Ou a volta de Jesus, seria a volta de Jesus, ou a manifestação crística. E o dragão representa o aspecto dual do ataque, né? Do anticristo e do Cristo. Então, este é o próprio simbolismo, não é isso? Então, dentro deste processo, este dragão tem 7 cabeças, 10 pontas, né? 7 diademas, e quando ele desceu para a terra, o rabo dele puxou 1/3 da hierarquia, sempre 1/3 da hierarquia, né? Ela se repete, né? E ele caiu no meio da terra. Aí o que acontece? É a grande batalha de Cristo e Anticristo, ou de Micael com Lúcifer na face da terra. Então, o arcano 12, que corresponde ao tarô, né, representa o enforcado, né, representa aquele ser que está com a perna presa. Mas na realidade, representa o comprometimento com a humanidade. Então é a luta das hierarquias comprometidas com a humanidade, dentro de um 5º aspecto e de um 6º aspecto, que é representado pelo enforcado. Da mesma maneira que um dos 12 trabalhos de Hércules, né, tem o mesmo significado, né, do arcano 12. E um dos 12 mostra Prometeu, né, que corresponde ao quinto senhor, acorrentado no Cáucaso, ou no rochedo. Vem uma águia, come o fígado dele de dia, à noite cresce. E chega Hércules, né, o herói, 6º planetário. Hércules é Micael. Né? Prometeu é a súrico, é o 5º princípio. E este vem salvar ele. Então aquele processo que eu falei do Gólgota, que o 6º veio salvar o 5º, né, veio trazer consciência para ele, isso está representado no próprio mito de Prometeu. É exatamente igual. Então ele liga-se aos grandes mistérios do arcano 12, dos 12 trabalhos de Hércules, do trabalho dos 12 discípulos. Tudo isso se repete. E nós temos que ter a experiência dos 12 signos. Né? Por exemplo, hoje eu sou sagiotário, né? Mas eu tenho que ter 12 signos, totalmente trabalhados. Todos nós temos que ter. Então, que representa os 12 experiências humanas. Por que 12? Porque Deus é trino em 4 manifestações: mineral, vegetal, animal, minal. Então tem o valor 12, então quer atingir o 12. Tá certo? Então, aqui representa a grande batalha, a grande luta de Micael com o dragão. E esse dragão, então, começa a perseguir esta mulher, que é esse jogo do bem e do mal. Né? Depois nós temos o 13, o texto 13. Então, o 13º texto, ele fala da besta aclamada na terra. Não é isso? Então, existem 2 bestas, uma que sai do mar e a outra que sai da terra. A besta que sai do mar tem 7 chifres. Tem 10 diademas, tem 7 cabeças e 10 chifres, e cada chifre uma pedra preciosa, um diadema, não é isso? Então, ele tem o corpo de leopardo, pés de urso, boca de leão, não é? E muito inebriante, e toda a humanidade segue. Toda a humanidade segue essa besta. Isto representa o quê? Representa o aspecto, cada anjo desse no jogo polar tem aspecto positivo e negativo. Tem gente que fala, eu sou Anael e não abro, tem um lado ruim. Por exemplo, o aspecto de Anael ruim. Vamos dizer, Anael imprime toda a experiência religiosa, todos os movimentos religiosos. Bom, religião não paga imposto de renda, templo é dinheiro, né? Como fala, templo é dinheiro, o pessoal fala, com todo respeito, pedir mais cedo, pedir mais cedo. Né? Então, aí tem o caso, ele tem uma missão, né? Ele tem uma missão, que é divulgar a Bíblia, etc. Mas tem muitas religiões, sem citar quais, que o objetivo é outro, é pegar dinheiro mesmo, pegar dinheiro para farra, para usar, para enriquecer, para se tornar um teocrata, um Deus vivo, né? Tem isso, né? Então tem um aspecto negativo também. Como tem religiões que têm um aspecto positivo, tem religiões que têm um aspecto negativo. É que nem a quimbanda. Bom, a quimbanda é diabólica. Não, tem a quimbanda boa. Ou seja, a quimbanda, qual é o objetivo primordial da quimbanda?
quimbanda. Quem entra na quimbanda, ele entra para entender o mal, enfrentar o mal, conhecer o que é mal, saber o que tem de pior e diabólico lá dentro. Para quê? Para pegar aquilo, conhecendo o que é mal, transformar no mal em bem. Esta é a raiz da quimbanda. Só que nesse processo, o sujeito entra para conhecer o mal e já enrosca. Aí o mal domina, pronto, aí ele demanda para o mal. Mas a quimbanda, em essência, ela não é contra um processo. Nós não atacamos a quimbanda. Atacamos o quimbandeiro lá que deturpa e só usa para o lado da esquerda, que aí já é diferente. Tá? Então tudo tem dois aspectos. Como a quimbanda tem um lado positivo, que é esse, que é conhecer o mal para vencer. Como é que eu vou vencer algo que eu não conheço? Não é isso? Então esse é o princípio dele. Mas aí tem um lado ruim da quimbanda. A religião tem um lado bom e tem um lado ruim. Lado bom da religião, qual que é? A espiritualidade, né? A fé, a caridade. Lado ruim, qual que é? O medo, né? Eles impõem medo nas pessoas. É o diabo, é o medo, é o inferno. Não vai na missa, vai para o inferno. Não é isso? Então, quem não aceita Jesus vai para o inferno. Então todos os chineses vão todo mundo para o inferno. 1 bilhão, 200 milhões já estão no inferno. Porque lá não tem Jesus. Está começando a chegar agora. Então, nasceram para morrer? Já nasceram para o inferno? Não é bem assim. Né? Então, o próprio Apocalipse fala, não é só os que seguem as 12 tribos, né, que seguem os mandamentos, 12 tribos de Judá, tem os outros, multidões que vão ser salvas também. Não é isso? Então, esse aspecto 13, ele representa esta besta de 7 cabeças. Ele representa o aspecto negativo das 7 hierarquias. E tem um aspecto negativo. Tudo é dual. Não tem diferença de Cristo e Anticristo. Eles são duas pontas de uma mesma coisa. A mesma essência que anima Cristo anima o Anticristo. Só que ele tem jogos diferentes na evolução. Por isso que Anticristo não pode ser destruído. Ninguém destrói Anticristo. Não dá para destruir. Ele tem que ser transformado. Tem que dar transformação para ele ser transformado. E o que é um processo de cristificação? É um processo de transformar o Lúcifer das trevas em Lúcifer de luz. É dar luz para ele voltar à consciência. Ou transformar ignorância em sabedoria, em consciência. Esse é o processo. E todos nós temos esses dois aspectos dentro de nós, ou não temos? O que eu tenho de ruindade dentro de mim, que vocês têm de ruindade dentro de vocês, vocês não têm? É só aplicar, vocês não aplicam, graças a Deus. Graças a Deus nada, graças a vocês dominam. Então, esse é o princípio. Então, vai ter esta figura, que representa o Anticristo, ou seja, 7 aspectos do Anticristo. E vai ter a outra figura que vai surgir do Anticristo com 2 chifres. Né? É um outro dragão com 2 chifres. E esse dragão, quando abre a boca, saem 3 demônios. Né? Aí no aspecto do Anticristo unitário, Deus como unidade, e o ternário também, que são 3 aspectos dele. Da mesma maneira que tem 3 aspectos crísticos, ou teve o sacrifício do Gólgota, tem 3 anticristos também no sacrifício do Gólgota. Tudo é assim. E além dos 3, tem mais 7. Olha o jogo como é que é, tá? Tem mais 7. Então são estes 7 anjos, os 7 essências do mal, 7 anjos, 7 essências do bem. Então o jogo é complicado, são 3 mais 7 e mais 12. É o arcano, é o tarô completo. Ou seja, em cada manifestação avatárica tem as 22 lâminas, é o tarô. Então o Apocalipse é o tarô. Você só consegue aplicar o Apocalipse se você tiver 3, pai, mãe e filho, do da humanidade. 7 aspectos dessa essência do alto gerado. E 12, que é o padrão humano, são os 12 signos, o duodenário, né? Os 12 processos evolutivos, 12 meses. Né? Então, 12 experiências. Então, aí vem. Aí são 22. Então, o jogo são 22. 22 negativos, 22 positivos. E de onde vem tudo isso? Melquisedeque. Melquisedeque, senhor das 2 faces. Se a gente olhar Melquisedeque, vamos lá, vamos até o lugar dele. Vamos olhar para Melquisedeque. O que a gente vai ver? A gente olha para ele assim, né? A gente vai ver do lado esquerdo, homem. Do lado direito, homem, do lado esquerdo, mulher. A gente vai ver do lado direito, homem, andrógeno, e do lado esquerdo, animal. A gente vai ver um ser de luz e um ser das trevas, o bem e o mal. Esse é o significado de Melquisedeque. Ele representa os dois. Então, tudo vem dele. Tudo vem dele. Porque senão, não pode ser. Por isso que quando existe uma manifestação, tem sempre Cristo e Anticristo. É esse jogo. Agora, quem que vai dar valor e fazer funcionar as coisas? A humanidade.
Em cima do que ela se afinar com Cristo, em cima do que ela se afinar com o anticristo. Não é? Então, isto é o que significa o arcano 13. O arcano 13 quer dizer morte. E morte, outro segredo. O arcano, vocês têm que olhar o contrário dele. Quando fala morte, é vida. Então, o tarólogo joga lá, eu já vi isso, né? Você joga lá, deu carta 13. Nossa, vai morrer gente na tua família. Você está azarada, está frita. Nada. É o oposto. É mãe. 13 é mãe. 13 é terra. 13 é a própria evolução. É todo o jogo da vida. Certo? Então, esse texto, ele liga-se a todo este processo do arcano 13, que é a própria morte e vida, esse jogo de morte e vida. Arcano 14, então, a besta de 7 cabeças é o segundo sinal. Repetindo, o primeiro sinal é aquela mulher, não é? Que aparece com o dragão. O segundo sinal é essa besta de 7 cabeças. O terceiro sinal é essa besta de 2 chifres, que é a própria figura central, com seus 7 aspectos, que é o próprio anticristo, né? Depois, na lâmina 14, tem o quarto sinal. Então, o quarto sinal é o seguinte: desce a figura crística e leva 144 mil para o Monte Sião. Daí vem os mistérios do Sião, né? Que é o mistério do justo. Então, eles estão tentando achar na humanidade, é uma organização fechada, que dominam financeiramente o mundo e querem achar todos os escolhidos. Mas para ele, o escolhido, né, é que nem a provida, né? Uma força estranha, né, chamará vocês. Então é um processo, mas é diabólico, tem um lado bom e um lado ruim, tem os dois lados. Não quer dizer que a provida é diabólica, mas tem esse lado bom e o lado ruim. Então são 145 mil, né, que são chamados nesse monte, e todos identificados. Né? Bom, aí vem então a manifestação de 7 anjos, falando rapidamente. O primeiro com o Evangelho, né, que seria o Evangelho universal. Então, existe evangelho para todo lado. E o Novo Testamento já não é mais Novo Testamento, tem 2000 anos. Não é mais Novo Testamento. Porque lá não tem os padrões de vida que tem agora. Lá não fala da clonagem, lá não fala do homem como está hoje, não tem todo o sistema da internet, concorda? Então está na hora de chegar um Novo Testamento, que a vida de Cristo vai trazer um novo processo. Né? Então vai ter uma nova igreja, vai ter uma nova religião, que é a religião deste ser que vai se manifestar. Tá? Cada um quer ser o dono desse processo, mas ele é universal, é para a humanidade toda. Mas vai ter um novo evangelho. Tá? Quando a gente fala isso, a gente é muito atacado. Mas não dá, a gente olha lá, não dá. A Bíblia é um livro de verdade. A gente tem que saber ler a Bíblia, mas tem muita coisa que não tem nada a ver lá dentro. Né? Tem textos que foram colocados, você percebe que aquilo não é da linguagem bíblica, foi inserido pela própria Igreja Católica, né, na época. Então tem muita coisa que tem que ser analisada sobre aspectos assim fortes. Por exemplo, eu sempre falo, no primeiro dia Deus criou a luz, né? Deus criou a luz, não é isso? E no quarto dia criou o sol, que é a luz, né? Que são as estrelas, a luz. Então como é que ele poderia criar luz no primeiro dia se ele criou o sol no terceiro, no quarto dia? Depois, como é que ele pode falar que teve no primeiro dia se não existia sol, e o sol é que indica o dia? Eu estou falando na nossa linguagem, então vem como não bate. Tem expressões que, por exemplo, Josué parou o sol. Josué não pode parar o sol. O sol está numa velocidade de 990 mil km por hora. Se parar, para onde vai tudo? Já pensou uma brincada de 990 mil quilômetros? Onde que vai? Se pega tudo. Quer dizer, são traduções. A língua aramaica era uma língua muito pobre. Entendeu? Então a tradução é errada, falando besteiras. O pessoal colocou achismo. Isso não tira o valor da Bíblia. Né? Mas está na hora de uma revisão. E essa revisão vai acontecer agora, com essa manifestação do Cristo universal. Dê o nome que der, não interessa. Ele vai trazer. Então vai ser um novo evangelho. E esse novo evangelho, ele sai deste anjo que eu estou falando, que ele tem um evangelho. É um evangelho dinâmico. E este evangelho nada mais é do que o próprio reflexo do livro Câmara, que tem um destino da humanidade. Então ele traz os desígnios da humanidade pelo Câmara, que é esse evangelho. Para a gente entender essa figura. Né? Então o primeiro anjo com o evangelho é isso. Aí tem o segundo anjo que dizia caiu a Babilônia, caiu a Babilônia. Sempre falando isso. Depois, o terceiro
ele via quem tinha a marca da besta. E quem tinha a marca da besta mandava fogo e enxofre nele. Depois, o quarto ficava repetindo: bem-aventurados os que morreram pelo Senhor, ou no Senhor. O quinto, filho do homem. O quinto, quando o quinto anjo surge, na realidade surge o próprio Jesus, né? O filho do homem, né? Com uma foice, que é a colheita, né? Aí vem o aspecto colheita. O sexto é o outro anjo com uma foice também. E o sétimo, esse que é interessante, ele tem poder sobre o fogo. Então, com a foice, ele recolhe todas as uvas, né? E provoca, então, leva para o grande lagar, que é um tanque, né? E nesse tanque, então, ele faz 1.600 estádios de vinho. Então é o grande vinho, né? Que seria o sangue da redenção dele, né? O vinho que vai dar para todos. E tem o lado negativo, que é os caidores na cachaça, né? Tem sempre o lado bom. E o arcano, que corresponde a todo esse processo líquido, né? Chama-se temperança. Então aí é um processo de temperança. E a temperança é aquela figura jogando uma água na outra. E ela condiz exatamente com o texto, se a gente lesse o texto inteiro. O arcano 15 são os 7 anjos e as 7 pragas, no texto 15. Né? Então ele fala que abre-se o tabernáculo é o receptáculo dos deuses, né? Dentro do templo. E deles saem 7 anjos com 7 pragas, que começam a aplicar as pragas. E o anjo então dá 7 taças para cada 7 anjos. Tá? Então vem, o arcano 15 é o diabo, que nós chamamos no tarô. Mas a linguagem é contrária, é Deus. Então é a manifestação de Deus com 7 anjos, aplicadores carnais. O 16, ele fala, começa então a derramar. O 16º texto do Apocalipse, cada anjo começa a derramar uma taça. Então o primeiro joga uma taça na terra que cria úlceras em toda a humanidade. Então seria feridas. Então, feridas no ser humano. E naqueles que têm sinal da besta, a coisa pega mesmo. Então a gente tem AIDS aí hoje, né? Tem AIDS, tem determinados tipos de cânceres ligados à AIDS. A segunda taça cai no mar e mata todo ser vivo. Lembro que os primeiros castigos, né? Que eram da trombeta, etc., atacava um terço. Agora aqui não, é a totalidade. Então, todos os que estão fora do padrão de lei, úlcera. Segunda taça. Todos que estão, a taça cai no mar, não é? O líquido cai no mar, mata todo ser vivo. Já pensou não ter ser vivo no mar? A terceira, rios e fontes, contamina. A quarta, o sol começa a esquentar muito, e o calor é tão fogo que queima as pessoas. O calor é tão alto que queima as pessoas. A quinta cai sobre a trono da besta, e a besta queimada sai doida, né? Para azucrinar o ser humano. Né? E quando ela sofre, as úlceras dos que têm úlceras ficam mais doloridas, porque a besta repercute nela, porque elas são amarradas com a besta. Então dói mais. A dor da besta passa para a dor dos outros. O sexto, né, a sexta taça seca o Eufrates. E secar o Eufrates significa ser suscetível a perder toda a tradição hebraica, né, que seriam os árabes dominarem tudo. E então, quando isso acontece, aquele líquido também cai na besta, e daí saem aqueles 3 demônios na forma de rãs, que é o aspecto do anticristo com seus 3 aspectos. Né? E eles então se escondem no local, num monte que chama Armagedon. Aí vem a batalha de Armagedon. Aqui vem então a batalha de Armagedon. E a sétima taça, quando ele joga, terremoto sem fim mesmo, né? É o maior terremoto que houve na Terra. A Terra chacoalha inteira e mata praticamente todo mundo. Então veja que o 16º corresponde à lâmina, que agora vocês vão entender. Chama-se Casa de Deus. E a Casa de Deus, na realidade, é o contrário, é a Casa do Homem, que é a Terra. O que acontece na Terra. Isso corresponde à lâmina 16, tendo 2 seres caindo, né, que são os que comandam a evolução, os gêmeos espirituais, que na Atlântida, a gente sempre fala, correspondeu à destruição da Atlântida. Então o arcano 6 representa, arcano 16 representa a destruição, né, total, com a aplicação do Apocalipse. Então esse é o arcano 16. Então chegamos no 16. O 17
ele fala da Babilônia sentada sobre a besta. Então o que é a Babilônia? A própria humanidade. Né? A própria humanidade, conspurcada nos costumes, nos vícios. Hoje o que tem de pilantragem, não é? Dentro da humanidade, o que tem de libertinagem, o que tem de erro, é uma coisa fantástica. Não é isso? Então existe o lado bom, mas pior está o lado ruim. Então quem que é a Babilônia? A Babilônia é exatamente a própria humanidade que está sentada em cima da besta. E não percebeu que está sentada em cima da besta. Não é? Então isso é representado por uma mulher sentada em cima de um dragão, de uma besta escarlate. Também com 7 cabeças e tendo 10 chifres. Esse 10 chifres significa o itinerário evolutivo, não é? Seria esse processo do 10, que gira em torno da Terra. E 7 sempre o aspecto setenário, que a gente já vai falar dele, não é isso? E na fronte ela tem escrito, esta mulher, né, sentada sobre a besta, a grande Babilônia, mistério, a grande Babilônia. Não é? E ele fala dos 7 reis que vão cair. Então 5 já caíram, um está resistindo, não quer cair, e o último ainda nem começou a comandar. E esses 10 chifres representam também os 10 reis. Essa seria a interpretação. E esta interpretação no tarô corresponde à lâmina 17, que chamam estrelas. Então, quando falo estrelas, a gente sempre fala do aspecto setenário. Então, quando fala estrelas, são 7 anos na humanidade. Depois tem o 18. O texto 18 fala da queda da Babilônia. Então, aí cai a Babilônia mesmo. Quer dizer, aí seria todo o ataque da humanidade. Não é isso? E o arcano 18 é Lua. Lua representa emocional. Então, mostra todo o processo da humanidade perdida pelo seu emocional. E aí, então, que existe a queda da Babilônia, a famosa Babilônia. Pelo emocional, pela Lua. Isso é contado no arcano 18. Não é isso? Aí vem toda uma destruição. Então, como é que vai ser construída a nova era? Em cima da destruição da velha era. Não é isso? Então, em cima, nós estamos num processo de desmanche. A sociedade toda está sendo desmanchada. A família está sendo desmanchada. Não é isso? A sociedade está sendo desmanchada. Os empregos estão sendo desmanchados. As estruturas políticas estão sendo desmanchadas. Tudo. Para quê? Essa é a queda da Babilônia. Está aí. Ele está esperando a Babilônia. Está sendo desmanchada. Para quê? Para a construção de um novo ciclo, de uma nova era, que chama-se Era de Aquário. Então, isto é representado pelo arcano 18. Lua. E tem o arcano 19. Essa aqui é fantástica, o arcano 19. Então, os habitantes... Então, João vê os habitantes dando glórias, né? Porque a Babilônia está quebrando. Está caindo a Babilônia. E abre-se o céu, e do céu então ele vê sair a figura de um cavalo branco, com um cavaleiro, em cima do cavalo branco. E esse cavaleiro ele é chamado de fiel ou de verdadeiro, aos princípios da lei, não é isso? Sobre a cabeça ele tem diademas, tem um nome escrito nele, que é no nosso colégio iniciário, que nós chamamos de tetragrama. O nome dele é Akdorj, e o nome tetragrama iluminado, bem bonito assim. É o Yod He Vav He, né, que a gente conhece da língua hebraica, mas é diferente, é o nome dele escrito no peito. Então nós chamamos de Akdorj. Então essa figura, esse cavaleiro sai dos céus, tem uma coroa de diademas, né, tem esse nome escrito, a roupa toda suja de sangue, porque já desceu a piada aqui, roupa cheia de sangue, né, e o nome dele é o próprio verbo de Deus. Né, e seguiam este ser exércitos de cavalos brancos, né? E atacando todos aqueles que estão ligados ao mal, né? E protegendo os que estão ligados ao bem, né? E os anjos então convocam todas as aves para comer os restos dos que morrerem aqui, né? Então essa figura ela está ligada ao próprio Akdorj. Na mitologia, como eu falei, a mitologia faz parte desse processo. É representado por Perseu. Então esse trecho do Apocalipse é Perseu. Perseu vencendo a Górgona. Quem que é a Górgona? Górgona é aquele monstro, a medusa, né, que tinha várias cabeças. Cortava a cabeça, nascia outra, representando os vícios. E Perseu vinha montado num cavalo branco, sempre atacando. Não é isso? Vejam, nós temos Santiago, né? Santiago, montado num cavalo branco, é o mata-bois. Nós temos São Jorge, né, montado num cavalo branco, lutando contra o dragão. Então, todo esse simbolismo, ele está dentro desse processo.
Cavalo significa animal. E o cavaleiro em cima do cavalo significa a mente comandando o animal. É a própria figura na mitologia do centauro. O que é o centauro? É o cavaleiro, o tronco de homem dominando o animal. Então isso significa uma mente, né, dominando o animal, e o branco a própria pureza, atacando todo o mal. Então aí vem essa figura fantástica dele, não é isso? E aí vem esta batalha, essa grande batalha do bem contra o mal, que é a própria batalha de Armagedon. É isso? E morre muita gente nessa batalha. O que é isso? É o próprio julgamento. É aquilo que eu falei de Aquidorge e Aquigorge, que vão vir do Oriente para o Ocidente, não é? Do hemisfério norte, e provocando todo um processo de julgamento. Nós vamos ser beneficiados? Vamos. Mas vamos ter sequelas? Vamos, lógico que vamos, né? Mas o grande problema é lá em cima, graças a Deus, né? Por enquanto. Então, esta é a lâmina 19. E sabem como é a figura de Aquidorge? Ele é conhecido como Sol, né? Como Senhor do Sol. Ele é conhecido numa manifestação como Conaton, como seres solares. Então, o arcano 19 é o próprio Sol, o Aquidorge. Depois, o 20, vem o anjo, né, como uma chave, abre os poços internos da terra e joga a besta lá dentro. E a besta vai ficar presa durante 1000 anos, para depois ser solta. Quando ela é solta, ela faz a festa novamente. É isso? E os 4 anjos, então, são soltados na terra, e eles provocam, então, a batalha geral. Que aí vem a batalha de Gog e Magog. Né? Aí, então, dentro dos estudos que a gente tem relacionado a Gog e Magog, está ligado à Rússia, porque nas previsões de Nostradamus fala que o príncipe de Mozosh, né, o príncipe de Rosh com o exército de Mozosh, que aí vem Rússia e Moscou, muito parecido, né, que são as palavras de Nostradamus. Então aqui liga-se ao fim dos tempos com uma guerra muito pesada que a gente vai ter, né? E aqui nós temos o ataque, não é? O julgamento dos que estão fiéis às leis e dos que estão fora da lei. Então corresponde ao arcano 20, julgamento. Então veja, o arcano 20, julgamento, é exatamente o próprio julgamento da humanidade. Então existe essa correlação direta. Faltam 2 textos só. Uma seria a visão da Nova Jerusalém, não é? Da Nova Jerusalém, a Jerusalém apocalíptica. Então, o que seria essa Nova Jerusalém? João é levado no alto de uma montanha, e lá então ele vê a descida da cidade. Tem muita gente que fala que é uma manifestação ufológica, né? Que é um UFO, né? Que vai trazer e vai resgatar todos os que estiverem de acordo com o padrão de lei, que não deixa de ter uma certa verdade nisso, né? Então é a cidade santa, descidas do céu, junto com Deus, que vem buscar a sua esposa, que seria a terra transformada. E é uma cidade que não precisa ter luz, porque ela tem luz própria. Ela é iluminada pelos próprios deuses. Porque é o efeito crístico, né, da cristificação. Então, não tem que ter. É o tabernáculo dos deuses, né, e ela vai ser habitada por homens, e esses homens nunca vão ter dor, nunca vão ter sofrimento, não existe mais mal, só tem bem lá, nessa cidade. Então é a cidade dos redimidos. Ou seja, daqueles que atingiram o padrão crístico e puderam entrar nesse estado de consciência, né? Nós conhecemos isso como Agartha, porque Agartha tem 24 horas de luz, e só entra em Agartha quem tiver padrão crístico. Primeiro. Então, esse texto, né, que é o Arcano 21, corresponde à vitória. Arcano 21 é a vitória, representa a própria vitória em todo o processo evolutivo. E ele tem os 4 elementos da esfinge. Tem a garra, tem o leão, tem o touro, tem a águia e tem a mulher, né? O homem. Então representa a vitória da esfinge. Quem enfrentar a esfinge entra nessa Nova Jerusalém. E o que é a esfinge? A personificação do nosso karma. E o que é a personificação do nosso karma? O umbral que eu falei. Aquele ser espectral que nunca vai deixar de ser visível e que a gente tem que transformar num ser de luz. Lembra disso que eu falei um pouco antes? Então, quando esse ser espectral, horrível, monstrengo, for transformado, que é o aspecto luciférico ruim, transformado no Lúcifer de luz, no aspecto crístico, então, entra naquela cidade que é Jerusalém. Né? Jeros quer dizer luz, e Salém, cidade da luz. Né? Então,
este arcano, ele é representado como o sol, que é o mundo, é a vitória de Deus. Então o sol, o mundo, representa a própria Jerusalém, que é o último arcano do tarô, que a gente chama 22, ou 21, tanto faz. É o 22. Tem outro que é o lobo, que a gente vai falar, que é Catamã, né, que é o último texto. Então, esta cidade, ela é representada, é muito grande, bonita, com altos montes, não é? Com altos muros. As bases dos muros, quem sustenta são os 12 apóstolos, não é isso? Tem seus nomes deles. E ela é totalmente iluminada, um formato quadrangular, um perímetro de 2.100 quilômetros. 2.100 quilômetros, que seria o cálculo que a gente faz. Né? Então, essa seria a Nova Jerusalém. É uma cidade de luz, uma cidade onde os ufólogos falam que é uma grande nave-mãe que vai chegar na Terra e que vai arrebatar, não é isso? Exatamente os que têm consciências. E outros falam que é apenas uma transferência de consciência para mundos de luz, que nós chamamos de Nova Jerusalém, que é um dos nomes de Shangri-La, Agartha, Erdene, não é? São os mesmos nomes, então a gente chama de Agartha. Agora, existe uma correlação direta entre os fenômenos ufológicos e o próprio mundo de Agartha. Então eles não estão tão fora quando dizem que esta nave vai buscar, é uma questão consciencial. Então, nós podemos entrar em consciência através de Agartha por este meio. Porque o que é o fenômeno UFO? Nada mais é do que o mecanismo que as hierarquias têm para vir de realidades suprassensíveis e entrarem na nossa realidade. Então, de onde vêm todos esses fenômenos UFOs, ou que são esses fenômenos UFOs? Nada mais do que anjos acompanhando o processo evolutivo humano. Então, sempre que nós temos explosões atômicas, viagens interplanetárias, guerras, eles estão presentes. Às vezes respeitam o livre-arbítrio. Por isso que eles não têm contato conosco. Mas eles são iguaizinhos a nós. Bonitos, altos, né? 2 metros, 2 metros e 20. Não é isso? Sem asas, porque são os anjos de uma quarta hierarquia que estão acompanhando, iguais a nós, só que não falam com a gente, porque nós não pertencemos à linha deles, mas que acompanham como vigilantes todo o processo da evolução na face da Terra. Então esses são aqueles redimidos. Né? E quando a gente tiver uma consciência crística, uma consciência espiritual, a gente vai entrar em contato com essas realidades. Então falar deste mundo, né, Agartha, como sendo algo realmente, uma dimensão, como uma grande nave-mãe, como a própria Bíblia deixa transparecer, é uma realidade. Porque quando todo o sistema for desmanchado, quando o homem chegar no final da evolução, todo homem tem que criar uma mancha no sol. À medida que a gente se ilumina, nós temos que criar uma mancha no sol. Se a humanidade toda se iluminar no final da evolução, adquirir o padrão crístico, o que acontece com o Sol? Apaga. Então, na hora que o Sol apaga, aqueles que acenderam o Sol, não é isso? Eles vão se integrar em outra realidade, para começar um novo processo evolutivo. E a integração nessa outra realidade é exatamente através desse processo. Através de uma nave-mãe, que a gente chama, ou através de um estado de consciência em Agartha. Exatamente isso. Depois, bom, aqui tem toda uma descrição da cidade, que nós não vamos falar, né? Mas é uma cidade que não tem templos, tem luz, tem a árvore da vida, tem o rio da vida, é cercada de muros com 12 portas abertas, porque só entra quem tem consciência, então pode ficar aberta. Lá dentro não tem mal, o mal não entra, só entra bem. Então, esse é o processo. Né? E tem por último, o último texto, não é isso? Que é o 22º texto, ele fala da vida feliz no céu. Então, isso está representado pela lâmina, que é o próprio louco. O que é o louco? O louco é o sábio. É a linguagem oposta do tarô. Então, aquele mago, que é o arcano 1, que começa a fazer o jogo da evolução, ele vira, no final do tarô, o louco, que é o sábio, né? A sabedoria total da evolução. Então, ele representa o próprio aspecto crístico. Então, no tarô, o louco é o Cristo. A linguagem do tarô é inversa. Vocês têm que ler ao contrário. Quando é morte é vida, quando é louco é sábio, quando é noite é dia, quando é diabo é Deus, quando é Deus é diabo. É tudo o contrário. Esse é um grande segredo, mas é importante. Então, aí representa toda aquela vida, a árvore da vida dando 12 frutos, aquela felicidade, estado de êxtase, não é? Que representa o prêmio por ter atingido o padrão crístico. Não é isso? E aqui, então,
terminando o Apocalipse, ele fala que quem vai entrar nessa cidade, na Nova Jerusalém, é só quem tiver padrão evolutivo, que vai beber, comer do fruto da vida, beber da água da vida. E quem não tiver, que são os bruxos, as feiticeiras, os maledicentes, a pessoa que está perdida, vai ficar fora e vai ser tragado pelo próprio mal, pelo processo do Apocalipse. E ele fala lá, olha só o que ele fala: eu sou a raiz e a geração de Davi. Jesus falou, eu sou a raiz, que é a origem de Davi, e a geração de Davi. É o que está antes de Davi e o que está depois de Davi. Esse é Jesus. Isso está escrito na Bíblia, né? Eu sou a estrela resplandecente da manhã. Qual é a estrela resplandecente da manhã? Vênus, né? Então veja, Vênus é imperativo. Veja que a própria Bíblia, ela termina o Apocalipse falando exatamente de Lúcifer. Vênus, a Vênus é Lúcifer. É o eósforo dos gregos, né? Representa exatamente a quinta estrela flutuante. Então ele mesmo fala, no final do Apocalipse, eu sou esta estrela, a quinta estrela. Bom, todo esse processo do Apocalipse, como é que vocês podem fazer? Ou leiam o Apocalipse de uma maneira sucinta que eu fiz, tá? Ou peguem o tarô. Ou melhor, peguem os dois. Se vocês pegarem e lerem o Apocalipse com uma lâmina do tarô maior, vocês vão ver, não tem como, é a realidade. Está ali. Então, onde nós estamos agora? Na Nova Jerusalém Apocalíptica. Né? Nós estamos sendo julgados, nós estamos num processo de transformação. Para quê? O que vai ganhar? Nós não estamos falando que vai ter uma idade de ouro, vai ter uma idade de ouro, um pouquinho mais para frente. E nós temos chances de entrarmos nessa realidade nova, nessa realidade apocalíptica. Como que eu vou entrar lá? Buscando o padrão. Qual é o padrão? É Cristo, é Jesus. Esse é o padrão. Então o que eu tenho que fazer? Seguir o padrão da evolução que é Jesus com Cristo. É isso? Ele é o padrão. Ah, você é um budista, você é da eubiose, ou o sujeito é maçom, não interessa, o padrão é ele. Não interessa o que seja. Não é isso? Agora vamos falar um pouquinho dos significados centenários, né, para vocês entenderem. Vocês veem que na Bíblia tudo é centenário, e principalmente o Apocalipse, ele é todo centenário. Tudo é centenário. 7 trombetas, 7 anjos, 7 igrejas, 7 taças, né? Tudo, 7 lâmpadas, só tem 7 lá. Então, o que rege todo o processo do centenário é a expressão de Deus. Como é que Deus, matematicamente, ele se expressa? Por essa forma. É 7 elevado a x. Essa é a forma. Onde x pode ser qualquer coisa. Porque a evolução é centenária e x representa a potência da evolução. Então, 7 elevado a x representa a matemática. Aí vocês têm a numerologia, não é isso? Essa é a numerologia. A que tem a numerologia aí por aí é humana. Essa numerologia que eu vou dar é sagrada. Essa é sagrada. Então, 7 elevado a x é a matemática divina, a matemática sagrada. E x pode ser qualquer coisa. Então, se ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser nada. Pode ser nada, né? Que é zero. Pode ser tudo, qualquer número. É isso? Qualquer... Então, se a gente colocar nada, o que é nada? Antes de existir o universo, não existia nada. Era nada. Do nada saiu tudo. Né? Então, o que é Deus? Para branco, né? Deus é a eterna possibilidade de vir a ser. Ele não é. Ele é a possibilidade de vir a ser. É o zero. Então, o zero na matemática é o número mais importante. Por isso que quando o filho de vocês tiverem zero, vocês não têm que ficar bravos. Então ensina isso para o filho. Fala, ó, pai, zero é importante. Olha aqui, mas o zero, ele representa o próprio sagrado. Então, essa figura é a figura do sagrado. É a figura do sagrado. Porque não tem começo, não tem fim. A gente não sabe. Não tem centro, porque o centro está em todo lugar. E a circunferência não está em lugar nenhum. Então, todo o processo sagrado, ele é representado por uma circunferência. Os templos sagrados são representados por uma circunferência. Sempre, sempre. Então, ele é quadrado por fora, retangular, mas dentro é redondo. Tem que ser. Porque o redondo leva ao sagrado. Por isso que a tartaruga é símbolo sagrado. Porque por baixo, na terra, onde ela encosta na terra, é quadrado. E por cima, ela é circular. Ela representa o sagrado. Por isso que ela tem longevidade. E o casco dela lembra as figuras da papoa que Forri viu às margens do Rio Amarelo, que são os 8 trigramas
de Forri, que hoje está sendo trazido aí popularmente como o Feng Shui, o Feng Shui, né? É isso aqui. Então vamos colocar 0. 7 elevado a 0, quanto dá? 1. Qualquer número, por definição, porque ninguém explica, agora vocês vão entender por quê. Ninguém explica isso. Nenhuma professora explica. Qualquer número elevado a 0, qualquer um. 1000, 2000, 13, 4,5, elevado a 0 dá 1. Isso significa o quê? Que do zero, ou seja, do nada, surge a unidade, surge Deus como unidade. E a unidade dá o universo, que é o verso da unidade. Então, do nada vem a unidade, da unidade vem o verso dela, que é a unidade. Aí vem a umbanda, né? A banda, que é o outro lado do a mesma coisa. Então, do 7 elevado a 0 surge o 1. Então, surge o quê? O aspecto de Deus, a unidade, ele vai começar tudo. Agora, vamos colocar o 1 para ver o que vem do 1, então. 7 elevado a 1, quanto que dá? 7. Qualquer número elevado a 1, dá ele mesmo. Então, 7 elevado a 1 dá 7. Isso significa que de Deus saem os 7 Elohims, os 7 anjos da presença, os 7 autogerados. Aí vem do 1, nasce 7. Aí vem todo o processo setenário. Bom, então foi uma primeira coisa. Vamos colocar o número 2, que seria uma segunda coisa na matemática. 7 elevado ao quadrado, quanto que dá? 49. 7 vezes 7, 49. Então, 49. 49, fazendo a redução teosófica, 9 mais 4, 13. Então, é o arcano 13. Ou seja, da polaridade nasce o arcano 13. Arcano 13 é mãe. Então, veja que o 2 está ligado ao 13. O arcano 13 é mãe. Mãe é vida, não é morte. Daí que eu falar que arcano 13 não é morte, é vida. Está aqui, ó, arcano 13 é polaridade, é mãe, é vida. Porque aqui o primeiro aspecto de Deus é pai, o segundo aspecto de Deus é mãe, o terceiro aspecto é filho, em duas tradições. Então 13. E do 13, o que sai do 13? O 4. Então do 13 sai o 4. 1 mais 3, 4. Dá-se o quê? O que a gente é, compasso paternário. Por isso que a mulher, durante a sua vida, ela tem 400 óvulos. 400 é o número da Terra. Por que a mulher não tem 500? Não, ela tem 400. Por que 4 é o número da sorte? 40 é o número da sorte? 400 é o número da sorte? 4.000 é o número da sorte? Por causa do 4, que é terreno. Liga-se a esse terreno. Bom, vamos colocar o 3 lá, que seria o filho, né? 7 elevado ao cubo, 7 vezes 7 vezes 7 dá 343, né? Que é 49 vezes 7. 343 somando dá quanto? 10. Aqui vem o arcano 10. Então o que rege a evolução é o arcano 10, que é a roda da fortuna. Nascimentos e mortes, né? E 10, então, representa todo o itinerário evolutivo. E fazendo a redução, vai dar 1. Ou seja, qual é o destino da evolução dentro desse processo dos 10? Que são os 10 chifres do Apocalipse. Quais que são? É voltar ao Pai, voltar ao número 1. Este é 1. E esse número aqui é interessante, querem ver? Aqui, ó. 7 elevado a 1 igual a 7. 7 elevado ao quadrado é 77. 7 elevado ao cubo é 777. Que é uma outra maneira de escrever dentro dessa matemática divina. Então veja, qual é o padrão de lei? O padrão de lei, ele é feito com 22 arcanos, lembra que eu falei? Que rege a humanidade. E 56 que rege o homem. Então isso dá 78. 78 dá 15. Qual é o arcano 15? Deus, que é o diabo, né? Mas é Deus, né? O oposto é Deus. Então, tá aqui, ó. Então é o jogo de Deus. Só para vocês verem como funciona essa matemática. E 78 é 77 mais o valor inicial, né? Que seria 7 elevado a 1 igual a 7. Então 77 mais 1 dá o 78. Aí dá os 78 arcanos. E o 777 é o número de evolução. Nós temos 111 mineral, mais 111 vegetal, 111 animal, 111 nominal, 111 angélico, 111 semideuses e 111 deuses, que dá 777. Então o padrão humano qual que é? 444. Perfeito? Então o padrão humano é 444. 111 mineral, 222 vegetal, 333 animal, que é acumulativo, 444 homem. 444 quanto que dá? 12.
Aí vem o 1, 7 e 12. Você sempre vai cair no 1, 7 e 12. 1, 7 e 12. 7, 12. Então, 744. Qual é o valor que eu tenho aqui? 343. Então, o valor humano é 343. A diferença é o espiritual, que esse é o valor completo. Então, eu tenho quanto? 434. 434. É isso? É isso? 2 para 7, 4. 4 para 7, 4. 434. 434, do sacrifício do Gólgota, é 432 mais 1 mais 1. Porque o número de Melquisedeque, o número da hierarquia, ocultamente falando, é 432. Então o número de Jesus é 432. É o valor numérico dele, na magia sagrada, na matemática sagrada. E cada coluna tem um aspecto 1. Então o número dele é 432. E esse aspecto dessas colunas são aqueles dois que morreram do lado dele, né? Do lado da cruz. Não eram ladrões, eram seres de hierarquia que eles estavam. Então tudo tem um jogo, atrás daquilo tem um jogo. E veja, agora, 432, vamos falar da Santa Ceia. 432 era Cristo, mais os 12 apóstolos. Quanto que dá? 444. Então o jogo da Santa Ceia tem um jogo humano inteiro. 444. Ali era o padrão máximo. Por isso que a Santa Ceia é tão importante. Foi a maior reunião que houve. Maior do que a Eco 92. 444. É o valor do velho, 444. Só para vocês entenderem o mecanismo dos relacionamentos. Bom, vamos colocar uma quarta coisa. Né? Então, 7 elevado a 4. Quanto que dá? 343 vezes 7 dá 2.401. Então, quanto que dá? 7. Ou seja, o compasso quaternário, né, ele é regido pelo próprio centenário. Então o 4 tem que virar 7. O padrão é 7. O compasso quaternário vira 7. Ou seja, qual é a função da quarta hierarquia? Aplicar a evolução centenária, falando teosoficamente. Então a quarta hierarquia, qual que é? Jiva. O que ele tem que fazer? Criar o processo centenário. Quinta hierarquia. Qual que é a quinta hierarquia? 7 elevado a quinto. É a quinta no jogo do 7. Dá 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. 16.807. Somando dá 22. Então quem é que está fazendo todo esse processo do Apocalipse? Jesus, né? Ele que falou do Apocalipse passou. Como é que eu fechei o Apocalipse para vocês? Você lembra? Eu sou a estrela Vênus, do louco, né? Isso é a sabedoria. Eu sou Vênus, a estrela da manhã. É isso que ele falou, né? Eu sigo a linha de Davi. Davi, todo mundo fala que é hexagrama, é errado. Davi é pentagrama. Hexagrama é Salomão. O pessoal fala que Davi é estrela de 6 pontas, não é? É estrela de 5 pontas. Ele é filho do Senhor. 6 pontas é Salomão. Então ele liga-se ao pentalfa, liga-se ao pentagrama. E Davi é Jesus. Jesus é Davi, Davi é Jesus. Salomão é outra coisa. Salomão é sexto princípio. Sexto princípio. O filho dele, que é Salomão, é sexto princípio. Este é estrela de 6 pontas, Salomão. Então, veja o que diz isso daqui. O quinto anjo, o quinto planetário, não é? Ele vai realizar o jogo dos 22 arcanos. O jogo dos 22 arcanos para gerar a evolução do 4, que é a própria Terra, né? A própria evolução da Terra. Vocês estão sentindo a linguagem? Uma linguagem que está inserida no número. Então, o quinto, quem que faz os 22? Quem é a hierarquia mais envolvida com a humanidade? A quinta hierarquia, representada por Jesus, que representou o padrão. Então, ele é o padrão. É a quinta hierarquia, que é Lúcifer, o aspecto bom de Lúcifer, não ruim, lógico. Então, ele que representa o comando dos 22 arcanos. E 22 somando dá 4. Então, o quinto, através dos 22 arcanos, comanda o processo evolutivo na Terra. Mineral, vegetal, animal, final. Esse é o quarto sistema, quarto Terra. Qual é o quarto planeta do sistema solar? Primeiro o Sol, que é considerado planeta pela entidade planetária que ele é. Sol. Vênus, desculpe. Sol, o segundo é Mercúrio. Vênus, Terra. Então a Terra é o quarto. É o quarto. Aqui. E quem comanda? O quinto. E o sexto, o que faz? Olha aí. O sexto vai dar esse número aqui. 7, 7, 7, 7, 7, 6 vezes, né? Vai dar esse número, que dá 28. Lembra que eu falei do sexto, que é o padrão da humanidade, que tem os 28 fatores positivos do homem e 28 fatores positivos da mulher? Então 28 representa o par de gêmeos.
Tem o padrão da mulher, que é o aspecto feminino do avatar. O padrão do homem, que é o aspecto masculino do avatar, que representa o padrão da humanidade como um todo. Então o sexto representa o padrão da humanidade no jogo, que é... Então ele é o padrão do julgamento. Lembra do texto sexto? Que dá o 28, que é o jogo dos arcanos, do chakra cardíaco. E através, então o sexto, através do jogo do 28, que é o julgador, Eros e Psique, dentro do itinerário evolutivo, que é o 10, arcano 10, roda da fortuna, vai fazer o homem voltar a 1. Ele é o padrão para voltar a 1. Então o sexto, usando os 28 valores do chakra cardíaco, no itinerário evolutivo, leva ao pai, ao 1. Matemática divina, 7 elevado a 7. Agora 7 elevado a 7 vezes, x é igual a 7. O que acontece quando chega no sétimo? Acaba. Volta não, é o fim. Então 7 elevado ao 7, então vai dar o quê? Ele mesmo. Não tem mais o que, não tem mais o que fazer. É 7, não passa de 7. Querem fazer? Pode fazer aqui. Passo para frente, não vai sair disso. O que vai acontecer? Daqui para frente, vocês vão achar final 4, 1, 7. 4, 1, 7. 4, 1, 7. Não sai daí. Acabou, está tudo aqui. Então veja que todo o processo está aqui. E cada uma desses números, por exemplo, 2401 tem um significado, como eu expliquei do 343, 16.807 tem outro, aqui tem outro, cada um tem desse. E onde vocês forem, cada um vai ter um significado. Mas a matemática é essa. O padrão é centenário, nós estamos numa fase 4 e estamos buscando o esse é o processo. Isso vai se repetir direto. No mundo espiritual é o contrário, né? É o 7 e o 4, 1. Não é? É reflexo do mundo físico. Então veja que aqui, olha, nós temos isso repetido, nunca mais para, esse é o ciclo. Por quê? Nós estamos no quarto sistema. Então, o padrão é centenário, dentro do quarto sistema, nós temos que voltar à unidade. Começa com mineral, o que é esse 7? Mineral, vegetal, vamos lá, mineral, vegetal, animal, nominal, então 4. Então aqui, acabou, não tem mais nada. No quinto sistema vai ser diferente. Aí vai ter o quê? Angélico, semideuses, Deus. Voltamos ao Pai de Deus. Veja que a matemática é exatamente isso. Então toda essa relação centenária do Apocalipse, ela está dentro da matemática divina, ela tem toda uma estrutura fantástica, maravilhosa. E Helena Petrovna Blavatsky rachava a cabeça com os seus discípulos para pôr isso daí na cabeça deles. E eles não entendiam. Não é fácil. Vocês entenderam? Eu não conseguia. Mas por quê? Sabe por quê? A nossa tônica é diferente. A tônica dessa sociedade não é mental abstrato. A tônica de HPD é mental abstrato. Mental abstrato não usa nome, forma, cor. Não. A tônica desse coração iniciático, né, que é a tônica que nós chamamos de JHS, ela liga-se à intuição. É um sexto princípio. Então a nossa tônica é de Micaela, sexto princípio, sexto ano. Então seria o sexto princípio, que é a intuição. Por isso que é mais fácil. Vocês entendem mais por intuição agora do que no passado que estavam entendendo o mental abstrato. Apesar de ser superior, só que é mais fácil. Bom, era de Aquário, para a gente fechar. Era de Aquário. Manifestação de Maitreya. Maitreya já nasceu no nosso meio. Vocês não conhecem ainda? Já apareceu na TV. Não tem aquele Maitreya que apareceu? Na internet tem mais de 15. Só entrar na internet, vocês entram em contato com a internet. É fácil. Olha, o que tem de Maitreya, só comigo já vieram 4. Aqui, Maitreya se manifestou aqui. Um deles chegou aqui para mim e me chamou no canto. Coitado, ele está no Juquiri agora. Ele chamou aqui. Olha, tem segredo para contar para o senhor. Foi dando. Eu sou Maitreya. Coitado. Mas tem gente que se acha, né? Mas Maitreya, na realidade, ele já nasceu. Nós tivemos um ano que é fundamental para vocês entenderem o processo todo. Né? Nós tivemos um ano chave na evolução, que foi 1989.
1989. Nesse ano aqui, de 1999, nós tivemos o ponto zero, vamos dizer, de transição de peixes para aquário. Nós tivemos o ano de 1789, 200 anos antes, que foi a Revolução Francesa. São Germano, que é o próprio rei do mundo, o próprio Melquisedeque assumindo o corpo humano, não esses São Germanos incorporados por aí, porque ele não incorpora ninguém. Né? Ele realmente é um ser de alta consciência, né? Ele não é incorporado. Ele é o próprio rei do mundo. Então, para incorporar São Germano, tem que fazer uma corrente espírita da humanidade inteira. Pra vocês terem uma ideia. Existem subaspectos? Lógico que existem. Tem pessoas que têm contato com ele como mestre? Lógico que tem. Mas é aspecto de subaspecto, de subaspecto, de subaspecto, de subaspecto, na razão de 1, de 27, 1, 27, sabe? Ela é baixa, para poder resistir, senão ela não aguenta, estoura. Quer dizer, se entrasse uma consciência dessa, eu explodia. Não tem como, não dá para abarcanhar uma consciência dessa. Agora, o subaspecto dele lá de baixo, que já é uma grande coisa, lógico, a gente pode, então, ter contato. Quer dizer que existem loucos por aí dizendo que incorporam São Germano, que eles podem ter um contato, lógico, mas é um subaspecto. Eu falo no total não dá. Só a humanidade como um todo. Então, em 1989, ele veio aqui para mudar totalmente esse processo. E ele surgiu na Revolução Francesa, como eu sempre falo, para tentar criar os Estados Unidos, né, mundial. Mas ele não conseguiu. Ele veio com a bandeira da fraternidade, da igualdade e da liberdade. O que fizeram? Da fraternidade deu o socialismo, da igualdade do comunismo, da liberdade do capitalismo. 3 sistemas distintos. Era para ter os 3 num só. A sociedade vai ser feliz quando ela tiver essa bandeira dentro dela. Quando tiver um só governo com essas 3 bandeiras. Quando um partido político for fraternal, for igual e for livre. Tem que ter os 3 juntos. Essa é a bandeira da maçonaria. E a manifestação de São Germano foi dentro da maçonaria, através de Cagliostro e José Bálsamo. Então vamos lá. José Bálsamo, JB, Cagliostro e São Germano. Tá certo? É o mesmo mistério do Gólgota. Então, JB é o próprio João Batista, que é o João Bálsamo. Então, está tudo aí. As colunas da maçonaria, JB. Colunas do Templo de Salomão, JB. Cagliostro representa o 5º aspecto. E o 6º aspecto, o próprio São Germano. Então veja que o que aconteceu na Revolução Francesa foram as mesmas consciências lá na época do Cristo lá. E vai ser a mesma na época que vai acontecer agora. Então, em 1789, eles tentaram mudar a humanidade. Foi um desastre. O que fizeram? Fizeram aquele tal de guilhotin lá, fez a guilhotina e foi cortando cabeça lá. Aí rolou gente de todo jeito. Gênios no meio da humanidade. Que nem Lavoisier. Lavoisier foi decapitado. Por quê? Ele era cobrador de impostos. E o pessoal não aguentava mais pagar imposto. Né? Então pega tudo quanto é cobrador de imposto e corta a cabeça. E nessa foram os seres de hierarquia, que não foi esperto. Que nem Lavoisier, o ser de altíssima hierarquia. Ó, foi embora. Tanto é que quem quiser saber se que está ligado na iniciação, lógico, não é todo mundo. Quem está ligado na iniciação e quer saber se ele foi decapitado na Revolução Francesa, ele tem amígdalas. E quem não tem amígdalas não foi decapitado, mas está ligado na obra. Se não estiver, aí não interessa. Então, no meu caso, eu tenho amígdalas. Amígdalas da onça, né? Mas eu tenho. Então, com certeza, fui decapitado. Aqui nesse palco, pelo menos, mais da metade já foi, né? Então, veja, eles interferiram na humanidade. E tentaram criar, mas criaram 3 sistemas. Tá? Criaram 3 sistemas evolutivos. Que foram o quê? O capitalismo, tá? Que é a liberdade, o comunismo, que é a igualdade, e o socialismo, que é a fraternidade. Entre eles, lógico. Mas o que aconteceu? Não deu certo. E em 1989, o que aconteceu? Acabou isso daqui. 1989, 200 anos depois. E em 1889, 100 anos, nós temos as profecias do Rei do Mundo, que falam exatamente o que está no Apocalipse. Mas vamos em 1989. 1989 foi o ano-chave. O que aconteceu em 1989? Vocês lembram? Lembram que o ano, ele muda em março, é 21 de março. Então, ainda dentro do período de virada de março, que vai de 21 de março, que é o ponto de equinócio, né? É o ponto
no ponto de Ares, onde começa realmente toda a contagem do mês. Daí vem setembro, né? Setembro, 7, outubro, 8, novembro, 9, dezembro, 10. Então as profecias de Nostradamus para o 10º mês são em dezembro agora. Não são já não passaram, não foi em outubro, não aconteceu. Então 1989 foi o ano onde dissipou tudo isso. Ali que começou a confusão toda. Aí começou desemprego, desgraça, quer dizer, não estava bom, mas aí piorou tudo. Então hoje em dia ninguém mais sabe nada, chinês é democrata, existe o comunismo democrata, comunista capitalista, tem tudo. Então, 1989. Né? Então nós tivemos um novo ciclo. Coloque agora 16 aqui. Ó. Vai dar quanto? 2005. Então vejam, as profecias que a gente tem, revelações que a gente tem, que o Avatar vai se manifestar no ano de 2005 com 16 anos. Então aí vocês viram, em 89, com a profecia que tem, tira 16, que é a idade dele. Então vejam que isto foi um marco na sociedade atual. Acabou com tudo. Então tudo agora está em desmanche, está tudo sendo desmanchado. Para quê? Para surgir uma nova coisa. Então em 2005 ele vai se manifestar. Homem e mulher, né? Nós chamamos de Apanavadeva e Mitradeva. Então ele vai surgir e ele então vai se manifestar com 16 anos. Mas 16 anos, garotão. Quem vai respeitar um garotão desse? Só que ele com 16 anos vale a gente por 200. É isso. Primeiro. Segundo, lembre-se, você já ouviu falar de Cunaton, Amenófis IV, que criou todo o processo da maçonaria egípcia. Ele teve 7 filhos, só 7 plebes, com Nefertiti. E com 16 anos ele tornou-se o grande faraó, Cunaton, né? Um ser andrógeno, fantástico, maravilhoso. E este ser, então, com 16 anos, tinha todo esse potencial. Você já ouviu falar de Cunaton? 16 anos. Agora veja, ele vai se manifestar com 16. Será que ele vai vir com todo o potencial aí, na manifestação dele? Ninguém sabe. Pode ser que ele fale, bom, vou dar um tempo. Então, ele está com 16 anos. Com mais 9 anos, vou dizer, 2005. 2020 ele está com 30 anos, praticamente. Né? 2015, uns 25 anos. Mas, a partir daqui, a coisa começa. Então, já vai. Então, essa é a dica. Ele é jovem. Todo mundo pensa que é um pulazão, né? Barbudão, meião. Não, esse daqui é jovem, bem jovem, moderno, inteligentíssimo. Ele vem com 100% de consciência. Jesus não tinha 100% na manifestação dele. Porque naquela época não precisava. É fácil mesmo. Porque a consciência, ela é acumulativa. À medida que ela é criada, ela é acumulada. E as hierarquias acumulam. Da época de Jesus e a época atual, na consciência dele era 75%. Este vem com 100% de consciência. Então o próprio Jesus, ele acumulou essa experiência. Então ele tem 100% agora. Então vai vir com 100% de consciência, homem e mulher. E ninguém sabe se é o aspecto feminino que manda. Porque não tem casa que é a mulher que manda. Acho que todo. Então, às vezes é um aspecto masculino que está aqui, né? Mas quem está mandando é a mulher. Como Maria teve uma influência muito grande nos fenômenos crísticos, ela não pode ser desprezada. Então, possivelmente, tudo leva a crer que é a mulher que vai comandar. Pela própria espiritualização da mulher e pelo ciclo atual. Tudo leva a crer. Se eu apostasse, né, eu jogaria na mulher. E acho que eu ganharia. Então, ele já está no nosso meio. Mas só que junto com essa beleza, também tem a feiura que está aí. Né? O anticristo também está aí. Certo? Então, os dois são iguais. Eles estão no mesmo processo, a mesma coisa, estão aí. Só que o desenrolar dos acontecimentos, então, vai ser assim. Então, ficou claro sobre a manifestação? Reconhecimento. Como é que a gente vai reconhecer o avatar? Para a gente fechar. Como é que a gente vai reconhecer? Simplesmente por estado de consciência. Se a gente tiver o mesmo estado de consciência dele, é a história do selo. Não adianta ir lá numa igreja tal que está vendendo selo. Que nem já houve épocas que tinha galinha que botava selo, ovo numerado. E o pessoal pagava uma nota para pegar aquele ovo numerado, que era o ovo apocalíptico, e levava para casa, que era o número dele. Então a galinha ia botar 144 mil ovos. Olha o negócio. No boteco que tinha lá na Inglaterra.
Só que o sujeito desconfiou e todo mundo comprando ovo, fila. E a galinha não botava tanto ovo assim, né? De vez em quando saía uns 2, 3, 4, 5 por dia. Mas uma nota que eles cobravam. Até chegou numa hora, o sujeito foi, viu pela fresta como é que surgiam os ovos. Então o homem pintava o ovo e a mulher dentro da galinha. E a galinha botava o ovo. Quer dizer, coitada da galinha. Mas era o ovo apocalíptico. Então, esse número de bestas é esse número aqui que está dentro de nós. Nós temos esse número dentro de nós. Nós temos o selo. E os próprios textos, eu não falei dele, mas ele fala que os pagãos, antigamente, eles tinham marcas nas mãos. Eles colocavam o símbolo, né? O símbolo da entidade que eles cultuavam na mão, para não serem pegos, né? Alguém falava, ó, sou teu, hein? Punho no pulso. Daí vem essas marcas, não é isso? E hoje em dia a gente começa a ver que a identidade vai estar inserida aqui através de um código de barras, né? Que é ler, Cristo no mercado. A gente já tem identidade, tipo sanguíneo, nome, tem tudo aqui, grudado na pedra. A gente fala, Cacilda, olha aí, já deu então, olha o Apocalipse aí. Você vê, isso estão fazendo nos Estados Unidos, que seria um código humano. Então morreu o sujeito, queimou tudo lá, mas o código não queima. Passa lá, está lá. Então esse é fulano de tal, RG tal, que nem eles usam aquela chapinha que a gente vê nos filmes de guerra. Só que é aqui. Então veja, o padrão, o reconhecimento vai ser em cima do nosso padrão. Então é um momento para a gente repensar a nossa vida, para a gente buscar realmente o lado positivo, o lado feliz, né? Se a gente buscar a felicidade, a alegria, se a gente buscar o bem, o belo, desenvolver o amor dentro de nós, a gente vai estar dentro de um padrão crístico. Independentemente se eu sou da Seixoreia, se eu sou crente, se eu uso jornês, se eu aplico rei, se eu sou da Umbanda, se eu sou espírita, se eu sou católico, não interessa. O que interessa realmente é que a pessoa viva dentro de padrões evolutivos ligados à ética, à justiça, à moral, entendeu? Como o próprio Apocalipse fala, que muitos evangélicos dizem que só quem aceita Jesus, é uma verdade, porque ele é o padrão, né? Mas eu posso aceitar Jesus de uma maneira diferente. Se eu não conheci Jesus, eu conheço um padrão de ética, um padrão de moral, né? Um padrão de justiça. Aquele é o meu Jesus, não precisa ter o nome de Jesus. Então o chinês vai ser salvo, né? O sujeito da Nova Guiné lá vai ser salvo. Todo mundo pode ser salvo se ele tiver aquele padrão. Então este é o selo real. Então, o selo é o nosso próprio chakra cardíaco que tem o nosso registro evolutivo. Então a gente tem que desenvolver valores de alma realmente, né? E o reconhecimento do avatar é assim. O anticristo, ele tem um poder desgraçado, muito forte, igual a Cristo, não tem diferença nenhuma. Por isso que é perigoso. E eles vêm como? Três Cristos, 3 anticristos. Vou falar do anticristo. 3 anticristos. Fala, não é um, são 3. Depois tem 7 aspectos. E 12 seres ligados. Então são 22. Olha o jogo aí. Ser enrolado por eles é a coisa mais fácil. Cada um deles tem 7 aspectos. E aí vem todo o jogo centenário dele. O que tem de anticristo aí no meio está em nós. Eles estão soltando de balde uma figura chamada Assuri. É um bichinho desse tamanho, que o clarividente vê, sempre dentro dos banheiros. Ele entra na casa e vai para o banheiro. E fica lá, esperando os acontecimentos. E aí, começa a atormentam, tentam, provocam. É terrível esses assuntos. E o que tem deles por aí na humanidade, um monte. Como também a gente tem entidades do bem, né, tentando resgatar. Então a gente está sofrendo ataques, influências terríveis. E esse reconhecimento do avatar, nós vamos reconhecer em cima dos objetivos de lei. Então o que vocês têm que saber? O que é ética? Vocês têm que saber o que é moral. Vocês têm que saber o que é justiça. Isso é essência prístina, pura. E aí vocês vão saber reconhecer. Porque o anticristo vem cheio de poderes. Poder para cá, poder para lá. Só que ele vai mostrar os poderes e induzir vocês para o errado. É lógico. Agora vocês têm que saber o que é certo, o que é ético, o que é justo, para não cair nas malhas. Quantas Nossas Senhoras estão aparecendo aí? Aparece uma por dia. Em todo lugar tem Nossa Senhora. Tem Nossa Senhora real? Tem, mas a maioria não é real. A maioria são anticrísticas. Existem Jesus aparecendo por aí, tem aos montes, né? Mas poucos são reais. Grande parte deles são irreais, são falsos. Ou vocês acham que estas seitas que provocam suicídio coletivo não viram Jesus? Lógico que viram. Viram Jesus.
Só que é o Lúcifer se fazendo passar por. Então ele vem bonito, cheio de chagas aqui, ó. Estou aqui as chagas aqui, ó. Então o meu peito aberto, olha a minha mãe aqui, Nossa Senhora, que linda que ela é. Olha que luz, que esplendor. Eles têm luz também. Eles fazem qualquer coisa. Aí chega lá, meu filho, cometa o suicídio e venha para os meus braços. O que é isso? O cara mata, o cara pega um negócio e dá um tiro e fala, ai, Jesus, voa com ele. Quer dizer, ele não foi nada. Quer dizer, ele deixou, ele não pode matar a pessoa, não pode agir por ela, mas ele induz a agir errado. Esta é a manha do anticristo. E se vocês fossem anticristo, onde vocês iriam? Lógico, eu vou onde eu pego mais gente. Então, vejam, nós temos influências deles na mídia, na TV, na rádio, em revista, em igreja. O anticristo já esteve como papa ou não? Vocês acham que quem mandou matar aqueles coitados lá, que a maioria foi roubo de terra, roubo de gado, foi saque de terra na época da Idade Média, dizia, aquele cara é bruxo, vamos lá, mata o bruxo, mata a bruxa, e no final passava a mão no gado e nas terras dele, mas, e a igreja atrás. Então, qual é o primeiro mandamento de Deus? Não, o primeiro é amar a Deus sobre todas as... Eu sabia que ia pegar. Eu sabia. Você viu o que é? Então, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar a si mesmo. Que é amar o próximo como a si mesmo. Então eu tenho que me amar para depois amar o próximo. Então, esse é o segundo. Mas o quinto, né, é não matar. Então o quinto mandamento de Deus é não matar. E eles mandavam matar. E não é matar só dando uma paulada na cabeça, é botar fogo vivo. Então veja a maldade. Então nós tivemos papas negros, papas anticrísticos, a gente chama, né? Verdadeiro anticristo. Então não se fie de igreja, não se fie de nada, ele está em todo lugar. Ele entra dentro da igreja, ele assume posturas de igreja, o anticristo. Por isso a gente tem que tomar cuidado, entendeu? Isso não quer dizer que a igreja é ruim, a igreja é boa, mas existe perigo dentro da própria igreja dela se conspurcar. Então uma verdadeira igreja, ela tem uma estrutura, tem que ter uma estrutura muito forte, sedimentada em gente que tem ética, que tem a moral, que não deixa nada entrar lá, tem que ser assim mesmo. Porque se bobear, ele entra e comanda, e conspurca tudo. Então nós temos igrejas comandadas por anticristos. Temos influências dentro da igreja de Cristo e do anticristo. Ele está em todo lugar, é livre, pode fazer o que quer. Então a gente tem que tomar cuidado. Não é porque eu estou numa igreja que eu estou salvo. Não é porque eu estou no centro espírita que eu estou perdido. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Então, a gente vai reconhecer em cima dos valores dele. Que o anticristo pede para induzir a fazer coisas erradas, fora de ética, justiça e moral. E o Cristo, às vezes, é ruim, é chato, é cri-cri. Mas ele pede para fazer o bem, né? Com justiça, buscar o bem dela. Ele judia da gente. Às vezes aquele que judia da gente é aquele que gosta da gente. Aquele que fica te agradando, pincelando, né? Aquele que às vezes é o ruim. Então, esse é o princípio. E tudo isso, então, permite viver na nova era. Então, qual seria a regra para a gente viver na nova era? Seria entrar nesses padrões. Mas vocês não precisam esperar chegar Maitreya, chegar a qualquer manifestação para viver na nova era. Vocês precisam começar a viver na nova era agora. Quem vai determinar se vocês vão viver ou não na nova era? Vocês. Então, se vocês considerarem que a partir de hoje vocês estão vivendo na nova era, vocês estão vivendo na nova era. E como é que é a nova era? É aquela cidade apocalíptica lá, né, que vai descer. Cidade de luz, de felicidade, de alegria, de amor. Não tem dor, não tem doença, não tem maldade. Então o que você tem que fazer? Pega o urucubaca, dá um chute na traseira dela e manda fora. Pegue as pragas que vocês têm de mãe, de bisavó, de família, que vem aquele negócio, aquele ranço familiar, joga fora. Então pega a praga, pega a ruindade, pega azar. Fala, hoje não tem mais azar, hoje não tem mais tristeza. Fiquem felizes, alegres. Acho que, cara, eu sou bobo, vou ficar feliz à toa? Não, eu sou feliz porque eu estou vivo. Porque eu quero ser feliz. Não é melhor ser feliz do que ficar triste e chorando? Esqueça, não chora mais, não fica triste, não fique aborrecido. Amem a vida, amem a vocês, né? Que Deus mandou, ame a si mesmo. Primeiro, ame a mim, que eu sou Deus. Né? Ele fala, primeiro mandamento. Segundo, ame a você mesmo, para amar ao próximo como você mesmo. Então a gente tem que se amar. Então, na hora que a gente se ama, que tem autoestima, a gente vai amar os outros também. Quem não se ama, é impossível amar o outro. Não dá para amar o outro. Se eu não me amar, eu não amo ninguém.
E se eu não me amar, ninguém vai me amar também. Eu falei, amor, esse já foi flechado. Se a gente não se amar, ninguém vai se amar. Então vocês têm que se amar, ficou claro para vocês? Joga o urucubá cá fora, fala, amanhã não, hoje, domingo, segunda-feira, é dia do Senhor, o mesmo dia que São João recebeu tudo isso, eu não vou mais ficar aborrecido, eu não vou ficar mais chateado. Esqueça! Se o cachorro morde a gente não tem que abaixar e morder o cachorro. Como dizia a Kung Fu Tse, se você recebe um limão, não reclama, faça uma limonada e curta, faça uma caipirinha. Queria um limão? Não, joia, faz uma caipirinha. E como diziam também os mestres, a gente tem que ser igual a uma janela sem vidro. Janela é orgulho. Aquilo que vem passa direto, a janela sem vidro não quebra. Você tem orgulho, ele estilhaça, ele machuca, ele quebra. Então é isso aí. A gente tem que levar a vida que vocês determinaram. E procurar entender esse padrão de lei, esse padrão de Apocalipse que está acontecendo agora. Esse é o segredo. Amar a vida, amar a vocês. Cada minuto é super importante, é gostoso. Na hora que vocês estão comendo uma feijoada, curtem a feijoada. Tem aquele remédio de puta que não come. A caipirinha soro, o vinho, toma até a última gota. Prestando atenção no vinho, não pensando na dívida. A gente não tem que se preocupar com a dívida. Quem tem é quem tem que receber. Tem que pagar. Olha, se vocês buscarem o lado bem, o lado alegre, o lado feliz, o lado próspero, o lado otimista, o lado bom das coisas, por pior que seja um bandido do pavilhão 9, ele tem coisa boa, porque ele é o melhor bandido, ele já tem um bom dele. E por pior que seja uma coisa, ela tem sempre um lado bom dentro dela, é isso? Tem sempre um lado bom, a gente aprende muito com essas coisas. Então, a postura é essa. Então, o objetivo da gente trazer este workshop, né, é realmente fazer esse trabalho de interiorização. Eu só fiz o workshop aqui, mas não é, vocês que têm que fazer. Então, vocês têm que pegar esses valores dos arcanos e confrontarem com o Apocalipse. É uma realidade só. São duas maneiras diferentes. Uma de uma escola de iniciação, que os arcanos foram deturpados popularmente, mas é um conhecimento sagrado, uma linguagem sagrada. E qual é o arcano dos arcanos? Qual é o arcano dos arcanos? Existe o arcano maior, que o Eliphas Levi falava, sabe qual que é? É Cristo. Esse é o arcano dos arcanos. É o mistério dos mistérios, que é a síntese disso tudo que eu falei. Né? Então, esse é o processo. E se eu quiser me unir a Cristo, eu tenho que me sentir como Cristo. Cristo é alegria, Cristo é poder, Cristo é felicidade, Cristo é sucesso, Cristo é prosperidade, Cristo é bem, Cristo é saúde, Cristo... Então, esquece o joanete, esquece a unha encravada, esquece a dor de barriga, esquece tudo isso, eu não tenho nada disso. E a gente se cura mesmo, é um pensamento positivo. Esse é o ponto. Então, se vocês quiserem se unir a isso tudo, é isso que tem que fazer. Esquece o mal não existe. Anticristo, olha, não tem poder nenhum para você. Pode vir com 7 cabeças, 10 chifres, com enxofre, com tudo que puder assumir aqui. Não tem poder nenhum. Não tem que ter medo do Apocalipse, não. Não tem que ter, não. Ele não tem poder nenhum sobre vocês. Porque nós temos livre-arbítrio. Então, se eu não aceitar o poder dele, eu não tenho. Agora, se eu ficar tremendo de medo na base por ele, já fez efeito. O medo já me prejudica. Da mesma maneira, o Cristo que vem aqui com toda aquela hóstia angélica, não tem poder nenhum, depende de mim. Se eu não aceitar, se eu não me afinar com ele não vai me fazer nada. Então, vocês têm que acordar. Eu que defino a minha vida. Não é minha mãe, não é meu pai, não é a sociedade, não é minha mulher que é chata, não é meu marido que é terrível. Eu sofro por causa do meu marido. Você sofre porque você é um idiota, você sofre por você. A verdade é essa. Quem o teu marido faz sofrer? Quem faz você sofrer é você, porque você aceita o sofrimento dele. Isso não quer dizer que você tem que dar um tiro nele, matar ele, acabar com ele. Não, você tem que fazer com que isso não exerça influência em você. Esse é o ponto. A gente tem que transformar as pessoas. E se a gente viver assim, nós transformamos os outros. Então, através do livre-arbítrio, aquilo que vocês determinarem acontece. Esse é o que vocês têm que fazer. Então, eu vou viver com Cristo. Sem ser lá um sujeito doido aí que fica aí só lendo Bíblia 24 horas por hora. Não interessa ler Bíblia, o que interessa é viver a Bíblia. Esse é o ponto. Então, eu tenho que ser uma Bíblia viva. Bíblia é conhecimento. Então, se vocês quiserem ser felizes, depende só de vocês. Então, fala, eu vou ser feliz. Repita comigo. Eu vou ser feliz. Caramba! Ninguém vai cuidar dessa felicidade.
Ninguém vai me tirar disso aí. E você pronto, pô. Quem vai tirar? Se vocês determinarem, ninguém vai tirar. Quem que tira? Ninguém. É isso aí, então vamos lá. Tá bom? Felicidade. Infelizmente o Carvalho não pôde vir, realmente ele teve esse problema. Em nome dele eu peço desculpas por ele não poder estar aqui, mas foi um motivo de força maior, tá bom? E nós teremos em janeiro, dia 30, em janeiro teremos o 6º workshop. Aí a gente amarra o Carvalho aqui. Então, bom domingo a vocês.